O ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, também chamado ciclo do citrato, do ácido cítrico ou dos ácidos tricarboxílicos, porque um primeiro composto que se considera que se forma é o citrato ou ácido cítrico, que é um ácido tricarboxílico, é uma via aeróbica que permite oxidar o acetil coenzima A e funciona como fase final da oxidação da glicólise, dos ácidos gordos e também de alguns aminoácidos. E ocorre exclusivamente nas mitocôndrias. Como referi, é uma via que começa com a entrada normalmente do acetil coenzima A, que reage com o oxaloaceto, formando-se o citrato através da síntese do citrato. Posteriormente, este citrato vai, por ação de uma aconitase, vai perder água e depois ganhar água, formando-se o isocitrato. Esta perda de água, apesar do citrato parecer uma molécula simétrica, ocorre sempre nestes dois carbonos que eram provenientes do oxaloaceto e não envolve aquele que era proveniente do acetil coenzima A. Esta aconitase, como referi, transforma o citrato em isocitrato. É uma enzima que precisa de ferro e zinco, sendo que depois este isocitrato, através de uma desidrogénase, uma descarboxilação oxidativa, vai originar o alfa-cetoglutarato. É vulgar aparecer como intermediário o oxalosuccinato. No entanto, este composto apenas foi isolado nas desidrogénases dependentes do NADP que existem no citoplasma ou também dentro da mitocôndria. Naquela que é dependente do NAD, que é que normalmente aparece no ciclo de Krebs, o isocitrato origina alfa-cetoglutarato com formação de NADH e CO2. Posteriormente, este alfa-cetoglutarato ou oxoglutarato vai novamente por uma descarboxilação oxidativa formar succinilcoenzima A, perdendo uma segunda molécula de CO2 e formando-se um segundo NADH. Este passo é catalisado por uma desidrogénase do alfa-cetoglutarato, que na realidade é um complexo muito parecido com a desidrogénase do piruvato, que converte o piruvato a acetilcoenzima A, e outras desidrogénases, como por exemplo a desidrogénase dos aminoácidos de cadeia ramificada. Este complexo requer também várias vitaminas, a tiamina ou vitamina B1, que está envolvida na primeira descarboxilação, depois transfere os carbonos para o ácido lipoico ou lipoato, que depois seguem para a coenzima A, onde está presente o ácido pantoténico. Este ácido lipoico ou lipoato fica reduzido e entrega posteriormente os eletrões a um resíduo de riboflavina, vitamina B2, e depois à nicotinamida, o NAD, que sai. A succinilcoenzima A, que se forma posteriormente por a ação de uma tiocinas do succinato ou sintetase do succinil-CoA, vai perder a coenzima A e vai se formar normalmente GTP, apesar que pode haver uma isoenzima que forma ATP. É o único passo do ciclo de Krebs que permite obter diretamente GTP. De realçar que, através depois da sínase dos nucleosídeos difosfatados, este GTP pode reagir com ADP, formando ATP e o GDP. É por isso que normalmente se refere que se forma ATP quando na realidade normalmente forma-se GTP, mas do ponto de vista energético é igual. De notar que agora que se formou o succinato, forma-se a primeira molécula efetivamente simétrica do ciclo de Krebs. Este succinato, através
da desidrogénase do succinato, é a terceira desidrogénase. Neste passo é só uma desidrogenação, não há descarboxilação como nos outros dois anteriores. Forma-se o fumarato, portanto, há aqui a perda de dois hidrogénios e, neste caso, o receptor é o FAD, formando-se FAD-H2, que é uma flavoproteína. Na realidade, esta desidrogénase do succinato, até porque o FAD está normalmente fixo nas enzimas, é uma flavoproteína que contém também núcleos de ferro e enxofre, o núcleo M, e faz parte do chamado complexo 2 da cadeia de fosforilação oxidativa, entregando depois os eletrões à ubiquinona, formando-se ubiquinol. É por isso a única enzima do ciclo de Krebs que se encontra na face interna da membrana interna da mitocôndria, entregando, como referi, os eletrões diretamente na cadeia transportadora de eletrões. De seguida, o fumarato vai ocorrer uma entrada de água através da fumarase e forma-se o malato que, finalmente, por ação da quarta desidrogénase, nesta novamente dependente do NADH, vai originar o oxaloacetato com a conversão do grupo álcool ou hidroxilo numa cetona, formando-se assim o oxaloacetato e regenerando-se esse composto e fechando assim o ciclo de Krebs. Desta forma, podemos considerar que por cada acetilcoenzima A que entra, formam-se 3 NADHs, os dois primeiros nas desidrogénases descarboxilativas e o outro na conversão de malato a oxaloacetato, um FADH2 na desidrogénase de succinato, um ATP, ou GTP, na tiocinas do succinato e ocorrem as duas descarboxilações. Genericamente, e porque a regeneração do NAD e do FAD dentro da mitocôndria ocorre apenas na cadeia transportadora de eletrões, significa que para voltarmos a ter NADH precisamos de oxigênio e de se formar ATP, daí que se considera que o ciclo de Krebs seja um processo estritamente aeróbico. Em termos de regulação, considera-se que será normalmente o gasto de ATP vai condicionar a regeneração do NAD e do FAD e, portanto, a velocidade a que vai ocorrer este ciclo. No entanto, verifica-se, especialmente in vitro, que algumas enzimas, principalmente as duas desidrogénases descarboxilativas, a desidrogénase do isocitrato e a desidrogénase do alfa-cetoglutarato, podem ser ativadas pelo ADP, no caso da segunda desidrogénase do alfa-cetoglutarato inibida também pelo ATP e pelo NADH, e que ainda a presença de cálcio pode ativar algumas enzimas, concretamente a desidrogénase do alfa-cetoglutarato, que poderá ainda atuar noutras enzimas. Contudo, e como referi, será principalmente o gasto da ATP que vai permitir a continuação da fosforilação oxidativa e assim a regeneração do NADH é que será a principal ponto de regulação desta via. É vulgar também referir-se dois tipos de inibidores que funcionam na prática como venenos, o fluoracetato ou fluoricitrato, que inibe a aconitase, liga-se, no caso do fluoracetato, é utilizado pela síntese, mas depois não segue, forma-se o fluorocitrato que depois não consegue sofrer a ação da aconitase, inibindo, e o malunato ou o maliato que inibem o complexo 2, competindo com os substratos e, portanto, levando a uma inibição ao nível da desidrogénase do succinato. O ciclo de Krebs é normalmente considerado como sendo uma via catabólica. Na degradação da glicose forma-se piruvato, que entra para dentro da mitocôndria, forma acetilcoenzima A, que depois forma o citrato entrando no ciclo de Krebs.
Também o acetilcoenzima A pode ser proveniente da degradação dos ácidos gordos ou até eventualmente de outros substratos, o próprio glicerol proveniente do metabolismo dos ácidos gordos, o lactato também via piruvato, ou ainda a partir de vários aminoácidos que podem originar piruvato ou eventualmente intermediários do ciclo de Krebs, pelo que se considera que muitas vezes é uma via catabólica. Estes mesmos aminoácidos, concretamente o glutamato ou o aspartato, é verdade que podem ser originados a partir do aspartato do oxalostato e o glutamato do alfa-cetoglutarato, mas também o podem originar. E, portanto, poderemos considerar que é uma via mista, tanto pode ser anabólica como catabólica. Também o succinilcoenzima A pode originar metilmalonil, mas também pode ser originado a partir de aminoácidos, tal como o fumarato é também o produto final da degradação da fenilalanina e tirosina. O malato que se forma pode também sair da mitocôndria e, via fosfoenolpiruvato, vir a formar a glicose. Normalmente, no processo da gliconeogênese, temos vulgarmente esta saída que depois pode ser usado para a síntese de outros compostos, como por exemplo os nucleotídeos. É também este citrato que, saindo da mitocôndria, vai formar o acetilcoenzima A no citosol e depois permitir a síntese de ácidos gordos ou colesterol e sais biliares, pelo que, efetivamente, o ciclo de Krebs desempenha um papel central em todo o metabolismo, tendo um papel anfibólico. De notar que, sendo ele um ciclo em que o oxalostato vai formar citrato e depois é regenerado, é importante manter sempre um número ou pelo menos uma determinada quantidade de moléculas a fazer este ciclo. Todas estas saídas do ciclo de Krebs e na realidade vão esvaziar o ciclo de Krebs e são aquilo que se chamam as reações catapleróticas, que correspondem a reações em que um intermediário do ciclo de Krebs origina um composto que não faz parte deste ciclo de Krebs. São importantes, como referi, em determinados processos metabólicos, como a gliconeogênese, a síntese de ácidos gordos, colesterol ou a síntese de aminoácidos. Por exemplo, o malato a sair para originar a glicose ou o glicerol, gliconeogênese ou gliceroneogênese, ou ainda o citrato para formar o acetil-CoA para a síntese de ácidos gordos e de colesterol, e a saída do oxalostato para formar o aspartato e asparagina, ou do alfa-cetoglutarato para formar glutamato e a partir daqui glutamina, prolina ou arginina. No entanto, sempre que temos saídas do ciclo de Krebs, poderíamos ter a sua paragem se removêssemos todos os intermediários e, portanto, as reações catapleróticas só são possíveis se houver uma outra que encha o ciclo de Krebs, a que chamamos reações anapleróticas, que convertem um intermediário que não faz parte do ciclo num composto que pertence a este ciclo. São exemplos as transaminas, a carboxilas, o piruvato, a desidrogenase, o glutamato e outras reações do catabolismo dos ácidos aminados ou aminoácidos. Temos aqui o piruvato, que normalmente consideramos que forma acetil-CoA, pela carboxilas o piruvato forma oxalostato, permitindo assim voltar a encher o ciclo. Este piruvato pode vir da glicose, mas pode ser proveniente do lactato, do glicerol ou da lanina e outros aminoácidos. Também o oxalostato pode ser formado pela transaminação do aspartato, é uma reação que tanto serve como processo cataplerótico como anaplerótico, ou ainda o alfa-cetoglutarato, que podia sair do processo cataplerótico para dar o glutamato, mas em sentido contrário, entrar originando o alfa-cetoglutarato. Realçar que este glutamato pode ser proveniente da arginina, glutamina, prolina ou histidina e, portanto, haverá outros aminoácidos que podem levar a este enchimento do ciclo de Krebs. E ainda
Outros aminoácidos, como a metionina, isoleucina e valina, que podem originar succinil-CoA, ou a fenilalanina e a tirosina, que também poderão encher o ciclo de Krebs. É, por isso, fácil de compreender que o ciclo de Krebs desempenha um papel central em todo o metabolismo das células, funcionando como local de degradação do esqueleto carbonado da glicose, de ácidos gordos e de aminoácidos, e também funcionando como local a partir do qual eles podem ser sintetizados. Espero que tenham gostado deste rápido resumo daquilo que é o ciclo de Krebs e, se gostaram, façam like ou gosto. Muito obrigado.